Olá, minha cordial saudação a todos vocês, todos os meus seguidores, que são muito poucos, e também aqueles que assistiram esse vídeo. Meu nome é Roberto Carlos de Menezes, eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E antes de ser juiz de direito, eu fui delegado de polícia no estado de São Paulo, por várias cidades. Antes de ser delegado de polícia, eu fui investigador de polícia também no estado de São Paulo. E eu comecei a prestar concursos assim que eu completei 18 anos. Né? Eu trabalhava numa oficina mecânica de bicicletas e assim que eu completei 18 anos eu procurei o caminho dos concursos. E ao longo da minha vida eu prestei vários concursos e também eu tenho 5 graduações, né? 5 faculdades, tenho 3 pós-graduação e um mestrado. Então a minha vida inteira foi sempre prestando concurso, prestando exames e eu fui aprovado em praticamente todos eles. Nunca fiz cursinho, sempre estudei em escola pública, né? Sempre tive que trabalhar para poder sobreviver. Né? E tempos atrás eu estava assistindo um podcast de uma moça que ela havia sido aprovada num concurso para juíza em um estado aqui da federação. E ela estava contando a rotina dela de estudos para alcançar esse sonho dela, né, que era se tornar juíza. E ela falou que ela chegou a estudar 16 horas por dia. Inclusive ter problemas de saúde, né, problemas psicológicos, problemas físicos, de esgotamento, teve que procurar socorro médico e tal. Mas ela acabou sendo aprovada, conquistou o sonho dela. E tempos atrás, esse é poucas semanas atrás, eu também vi uma história contada por um delegado de polícia do estado de Goiás, em que a situação dele é um pouco diferente da dela, mas ele falou que também estudava 6 horas por dia, porque o sonho dele era ser delegado de polícia. Só que ele trabalhava, ele tinha que sustentar e tal, então ele tinha que conciliar essas 6 horas para poder prestar o concurso, né, e conciliar com o trabalho. E aí, para que ele tivesse essa disponibilidade, ele falou, como ela também disse, abdicou da vida social, ele não saía com os amigos, não praticava qualquer tipo de esporte, era só estudar, 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 estudar e trabalhar. E ela só estudar, estudar, estudar. E aí eu lembrei da minha situação ao longo desses anos todos, como concurseiro e tal, e todos os concursos que eu prestei e fui aprovado. E lembrei que eu não abdiquei de absolutamente nada do que eu queria fazer, eu sempre saí, tinha amigos, pratiquei esporte e eu estudava meia hora por dia. Com essas meia hora por dia, eu consegui a aprovação em todos os concursos que eu prestei. E aí eu pensei, alguém que não, né, eu não estou desmerecendo de forma alguma, muito pelo contrário. O esforço, a dedicação da juíza e o mesmo delegado. Mas alguém que não tem essa condição, que não tem, né, não tem como estudar, tem que trabalhar para se sustentar, como o delegado tem que fazer. Ou que não dispõe né, desse tempo todo para estudar, quer dizer que nunca vai conseguir ser aprovado num concurso dos sonhos, né? Uma carreira qualquer, para delegado, investigador, promotor, enfim, ou outra carreira que não seja jurídica. E aí eu resolvi gravar alguns vídeos com conteúdos explicando a forma que eu entendo que é a melhor forma para se estudar, para se assimilar melhor os conteúdos. Eu dei aula muitos anos em cursinhos preparatórios, dou aula até hoje em faculdade, né? Sou professor universitário. Então, depois eu fiz uma das 5 graduações que eu tenho é de psicologia. E na psicologia eu acabei concluindo que realmente você precisa desenvolver um método de estudo
que você tenha autoaproveitamento daquilo que você estuda. Eu tenho contato com colegas de faculdade que eram muito melhores, muito mais inteligentes do que eu, né? E que sonhavam em ser juiz, delegado e prestaram a vida inteira e não conseguiram ser aprovados. E estudavam muito mais do que eu e eram até mais inteligentes do que eu. Então, aonde que está? Eu acho que eu desenvolvi um método próprio que foi eficaz e eu acho que dá para aplicar, qualquer pessoa pode aplicar, né? Porque eu aprendi na faculdade de psicologia que o seu cérebro, ele é outra pessoa. O seu cérebro, ele tende a cortar caminhos. Ele quer facilidades. Então, se você não enfrentar essa preguiça que ele tem, você vai estudar bastante e aproveitar muito pouco. Eu tinha um amigo meu, não tenho autorização para falar o nome dele, mas que era o seguinte, ele chegava para mim e falava, hoje eu li 30 páginas, né, de direito penal, por exemplo. Você estudou que parte? Eu estudei dos crimes contra a vida. Aí eu fazia 2, 3 perguntas e ele não sabia responder. Ou seja, ele tinha lido, né, aquela matéria toda e não tinha assimilado praticamente nada. Nos cursinhos preparatórios que eu dei aula, também acontecia muito isso. Eu acabava de explicar a matéria, tal, a pessoa estava lá anotando, eu fecho o caderno. Aí eu fazia a pergunta, a pessoa não conseguia responder. Até hoje, nas aulas, os meus alunos da faculdade sabem muito bem que é assim que eu dou aula, né? Eu faço a explicação e depois eu quero saber o que a pessoa aprendeu e tal, sem olhar no caderno, né? Então eu resolvi criar alguns conteúdos. Se ajudar algum de vocês, eu vou estar muito contente, né? Vou ficar muito feliz se alguém passar num concurso, depois me mandar um comentário, olha, eu passei, me serviu de alguma coisa suas sugestões, né? Então esse é o primeiro vídeo, só para fazer a apresentação, para dizer qual que é o meu objetivo. Meu objetivo é simplesmente ajudar, a facilitar aí, com a experiência que para mim foi altamente exitosa, né? Quem me conhece sabe muito bem que eu venho de uma família muito humilde, né? Sempre morei em periferia e tal, uma família muito humilde realmente. Minha mãe era empregada doméstica, morreu nessa condição de empregada doméstica, mas aí já por opção dela, né? Porque eu já era juiz, já tinha condições de ajudar, mas ela, não, eu quero continuar fazendo o que eu faço, tal, aquela história toda que muitas pessoas aí devem se identificar no dia a dia com a vida, né? Mas isso não me impediu de sair, né, de uma família humilde, sem condições financeiras, né, com dificuldades de passar em todos os concursos que eu prestei, vestibular, essas coisas todas aí. E eu quero levar isso, porque às vezes pode ser que tenha alguém que esteja aí na periferia, na favela, né, fala, eu não condições, eu vou enfrentar gente que tem dinheiro, que isso, aquela história toda, e eu quero provar que você tem condições sim, basta você estabelecer um método de estudo, que foi o que eu utilizei, né? E deu certo, talvez dê certo para vocês também. Então, fiquem com Deus e me sigam aí, né? Na minha página no Instagram, que é assim que eu vou começar a postar vídeos aí desde o início, para a gente, né, traçar um caminho de como você pode estudar para concursos, exames, com maior aproveitamento, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima.